Muito bom dia, meu irmão, paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero fazer menção de um texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 15, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, existem várias ideias, mitos, concepções de o que seria adorar a Deus em espírito e verdade, do que seria um culto agradável a Deus, enfim. Inúmeras pessoas acreditam que o louvor que agrada a Deus é um louvor bem entoado, um louvor com instrumentos afinados, com uma bela voz. Eu acredito que um louvor de qualidade é algo útil no âmbito de conduzir a pessoa à adoração. Por exemplo, se eu estiver cantando em dó e o instrumentista estiver tocando em ré, vai dar uma desafinação, não vai estar em sintonia. Isso vai causar incômodo àqueles que estiverem no culto junto comigo me ouvindo. Mas para Deus, isso vai influenciar em nada. Por quê? Se eu estiver louvando ao Senhor com o coração puro, com uma vida devota, e o instrumentista também estiver tocando da mesma forma, Deus vai receber o louvor da mesma forma. Por quê? Porque Deus, ele não se impressiona com as nossas técnicas, Deus não se impressiona com a nossa qualidade vocal, com a nossa qualidade nos nossos dons, de nada. Deus não se impressiona com aquilo que há em nós. Então, de posse dessas informações, qual é o louvor que agrada a Deus? O próprio texto, ele vai nos ensinar aqui nessa reflexão. Bem, em primeiro lugar, portanto, oferecemos sempre por ele, por Jesus Cristo, a quem? A Deus, sacrifício de louvor. E o que é o sacrifício de louvor? Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício de louvor que agrada a Deus não é o louvor de um cantor famoso, não é uma voz bem afinada, não é um instrumento bem tocado. O sacrifício de louvor que adora a Deus, que agrada a Deus e que chama a intenção de Deus é o estilo de vida daquele que o adora. Eu estou na igreja, ali no período de 7 da noite às 9, ou enfim, qualquer outro período. Eu estou por aquele período da igreja ali tocando, estou ali pregando, estou ali cantando, estou ali servindo a Deus ali de alguma forma. Mas qual é o meu serviço prestado fora daquele horário? Você está entendendo a gravidade da coisa, a complexidade da coisa e a simplicidade da coisa? Sacrifício que Deus ele recebe, veja, é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É o fruto de uma vida voltada ao Evangelho. E aqui ele dá continuidade. Não vos esqueçais da beneficência. Comunicação. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Aí vem, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Você está entendendo que o sacrifício que agrada a Deus, o perfeito louvor, sacrifício de louvor, o sacrifício de louvor, o sacrifício que louva a Deus, sacrifício que agrada a Deus, sacrifício que... Então, assim, quando nós ouvimos a palavra sacrifício, nós lembramos de quê? Morte. Por quê? O sacrifício que foi estabelecido no Antigo Testamento não era a morte de animais para perdão de pecado. O sacrifício que foi salvífico para toda a humanidade eternamente não foi a morte do Cristo, o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos a palavra sacrifício, nos remete a quê? Morte. Então, qual é a morte que nós temos que oferecer a Deus em louvor? A morte dos nossos desejos, a morte dos nossos pecados, a morte do palavrão que sai da minha boca, a morte da minha cerviz endurecida quando eu sou repreendido, a morte daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, a morte do coração endurecido quando o conhecimento nos é entregue através de alguém e nós falamos assim, não acredito, eu não concordo, eu já creio dessa forma, eu já tenho essa tradição religiosa, eu já faço parte daquela fé.
Nós pegamos o Antigo Testamento e nós vemos Deus falando para o povo assim, ó, eu estou rejeitando vocês porque vocês rejeitaram o conhecimento. Então, quando a palavra nos é entregue, quando esse alimento nos é oferecido e nós rejeitamos, então nós não estamos sacrificando a nossa crença, a nossa tradição, a nossa fé. E inúmeras vezes a nossa fé precisa ser desconstruída para que ela seja reconstruída muito mais forte, alicerçada. Então, o sacrifício de louvor que Deus quer não é estar em um ambiente, em um determinado horário, cantando determinada canção. O sacrifício de louvor que agrada a Deus é uma vida cotidiana na presença dele, servindo a ele, renunciando a si mesmo por amor dele, aplicando na nossa vida os princípios que foram dados por ele. E como que eu vou fazer isso? Mergulhando na palavra. Cristão que não conhece a palavra não serve a Deus. Simplesmente porque ele não sabe o que fazer. Quando alguém briga com você, quando você se depara com uma situação de injustiça, quando você se depara com as mais variadas situações do dia a dia que nos acometem, qual é a sua reação? Ah, eu acho que é assim. Não, mas acho baseado em quê? Em qual livro? Em qual texto? Ah, não sei. Mergulhe nessa palavra, para que você possa apresentar a Deus o perfeito louvor. Ah, mas eu quase fui no culto, eu quase ia na escola bíblica, eu quase participei da doutrina, eu quase. Quem está sempre quase ganhando, está sempre perdendo. Então, receba essa palavra nessa manhã, eu espero que Deus tenha falado com você. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Um bom dia, paz do Senhor.